Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é, no mínimo, impressionante. Vamos ver como uma sabedoria milenar, a dos princípios herméticos, parece já ter um mapa do que a neurociência só agora está começando a descobrir sobre o nosso cérebro. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. A ideia de que leis universais antigas possam ser, na verdade, um manual de instruções para a nossa própria biologia, para a nossa psicologia, é algo que nos faz pensar, não é? Vamos nos preparar para olhar a mente por um ângulo totalmente novo. Para a gente poder entender essa conexão, o ponto de partida são os princípios que moldam a nossa percepção. Vamos mergulhar fundo na base de tudo que a gente experimenta na vida: a mente. Ok, esse é o primeiro princípio e olha, ele já começa com tudo. A proposta aqui é radical. A realidade, no fundo, não é matéria. É consciência, é informação. O universo, antes de qualquer outra coisa, seria um grande processo mental. E é aqui que a ponte com a ciência moderna fica clara. A neurociência hoje bate o martelo, nós não percebemos a realidade como ela é. O que a gente percebe é uma interpretação, um modelo que o nosso cérebro constrói. E não para por aí. O conceito de neuroplasticidade mostra que nossos pensamentos, quando repetidos, literalmente reorganizam as conexões físicas dos nossos neurônios. Ou seja, a mente de fato esculpe o cérebro. Vamos para o segundo princípio? Ele basicamente diz que os padrões se repetem em todos os níveis do universo. O micro é um espelho do macro. E, trazendo para a gente, o nosso mundo interno se reflete no nosso mundo externo. Pensa só, as nossas crenças, os nossos estados internos, eles funcionam como um filtro. Se alguém acredita que o mundo é um lugar perigoso, o cérebro dessa pessoa vai ativamente procurar por ameaças lá fora. O que está em cima, na mente, acaba determinando como a gente enxerga o que está embaixo no nosso cotidiano. Certo. Agora que a gente falou da mente, vamos explorar os princípios mais dinâmicos, aqueles que governam a estrutura da existência em si, a energia, a vibração e os ciclos. Esse princípio é bem direto. Absolutamente tudo no universo, desde a pedra mais sólida até o pensamento mais abstrato, está em constante movimento. Nada nunca está realmente parado. E olha, isso aqui não é só uma metáfora, não. A física moderna já mostrou que a matéria é, na sua essência, energia condensada. E energia é vibração. Nossos pensamentos, nossas emoções também são padrões vibracionais, só que de natureza eletroquímica acontecendo no nosso cérebro. Essa analogia da água é perfeita para entender isso. Gelo, água e vapor são quimicamente a mesma coisa, H2O. O que muda é o estado vibracional deles. A gente pode pensar do mesmo jeito sobre matéria, energia e pensamento, como se fossem diferentes frequências da mesma essência universal. Esse princípio nos mostra que não existem opostos de verdade. Calor e frio, amor e ódio, coragem e medo são, na verdade, os dois extremos da mesmíssima coisa. A única diferença é o grau, a intensidade. A raiva é um ótimo exemplo. É uma única energia, mas que pode se manifestar no espectro. Tem a raiva quente, que é a explosão, a luta, com a amígdala cerebral a todo vapor. Tem a fria, que é uma implosão, aquele congelamento. E tem a gelada, que é um desligamento total, uma dissociação. São graus diferentes da mesma energia, e cada um tem uma resposta neurobiológica bem específica. A vida se move em ciclos. Esse princípio mostra a natureza rítmica de tudo, sabe? Das marés, do nosso humor e da nossa energia, até os grandes ciclos da natureza. Tudo tem um fluxo de ir e vir. O ponto fundamental aqui é que nosso organismo está o tempo todo buscando um equilíbrio. A ciência dá o nome de homeostase para isso. Então, um pico de euforia é naturalmente seguido por um período mais calmo, de menos energia. Uma fase de muito trabalho é seguida por cansaço. Isso não é um defeito do sistema, é o ritmo natural do corpo se autorregulando. Agora, a gente chega na parte final, no grande finale. Como todos esses princípios que vimos se juntam para nos dar o poder de conscientemente criar e dar forma à nossa experiência de vida. A mensagem aqui é clara. Nada acontece por acaso. Tudo é resultado de uma cadeia de acontecimentos. Aquilo que a gente costuma chamar de sorte ou acaso, na verdade é só uma causa que a gente ainda não conseguiu enxergar.
Olha só que interessante esse fluxo. Ele mostra o poder da nossa mente como a causa primária de tudo. As imagens mentais que a gente cultiva, por causa da neuroplasticidade, iniciam uma reação em cadeia. Isso influencia nossos comportamentos, nossas escolhas e, no fim da linha, molda o nosso destino. O campo de criação começa sempre na mente. E para fechar, o princípio da criação. E um ponto muito importante: isso aqui não tem nada a ver com sexo biológico, tá? Refere-se a duas energias que se complementam e que estão presentes em tudo, em todos nós. O masculino é a energia da ação, do foco, de ir lá e fazer. O feminino é a energia da receptividade, da intuição, de gestar uma ideia. A verdadeira criação, seja de um projeto, de arte ou da própria vida, só nasce quando existe uma dança equilibrada entre essas duas forças dentro da gente. No final das contas, o que a gente tem aqui são 7 chaves, 7 princípios que não só explicam o universo, mas principalmente nos ajudam a entender a nós mesmos de uma forma muito mais profunda. Então vamos lá. Mentalismo. A mente constrói. Correspondência. O de dentro reflete o de fora. Vibração. Tudo está sempre em movimento. Polaridade. Tudo tem 2 polos. Ritmo. A vida é feita de ondas. Causa e efeito. Nada é por acaso. E gênero. A criação precisa da união. 7 ideias para entender o mundo. E a gente encerra com essa reflexão. Se essas leis fazem sentido e a ciência moderna parece estar apontando para direções bem parecidas, a grande questão volta para dentro de cada um. O poder de criar a realidade está ativo agora, neste exato momento. A pergunta que fica no ar é: o que essa mente está construindo?